Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Hoje é terça-feira e, como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje nós vamos tratar de um assunto que também eu acho que vai interessar muito a você. Nós vamos falar hoje sobre dor abdominal. Eu acredito que todos já tiveram a dor abdominal, dor de barriga, a dor abdominal. Mas eu gostaria de separar um pouco a dor abdominal em crianças e a dor abdominal em adultos. E como o Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá, o objetivo é uma prestação de serviço, então essas orientações que vamos dar hoje sobre dor abdominal é justamente para você ficar atento a alguns detalhes que a gente vai ficar sabendo se vou ao pronto-socorro ou dá para esperar para que eu possa consultar um médico em consulta agendada. Vamos falar sobre a dor abdominal em criança. E dentro da dor abdominal em criança, vamos tirar um pouquinho para as crianças recém-nascidas, os lactentes, ou mais precisamente naquelas crianças de 0 a 6 meses, correto? Então, toda vez que essa criança de 0 a 6 meses começa a chorar, a maioria das pessoas já falam, é cólica. Algumas até atiram mais longe, falam, não, é dor de ouvido, né? Quer dizer, o choro dessas crianças de 0 a 6 meses, automaticamente a família associa a cólica, tá? Mas sempre lembrar o seguinte, a criança nessa idade chora, e sempre que chorar, atente para o seguinte detalhe, se chorou, veja se não está com fome. Então, se é uma criança que é amamentada no peito, então a mãe oferece o peito para a criança. Se essa criança parar de chorar, logicamente era o choro da necessidade de sugar. Pode ser até que ela não tivesse com fome, mas a necessidade de sugar já faz a criança parar de chorar. Então, se a criança parou de chorar, não é cólica. Por quê? Porque se a criança tem cólica, ao sugar, ela vai sentir mais cólica ainda, e aí ela vai parar de sugar e vai chorar mais ainda. Então, é um teste que a gente faz. Está chorando? Dá o peito, por exemplo. Parou de chorar, então não é cólica. Muitas vezes, a criança pode ter dor abdominal do tipo cólica, né? E nessa idade, né, a gente não precisa ficar sabendo se a dor abdominal é cólica, se é empontada, não importa, porque a criança de 0 a 6 meses está chorando e a família quer o quê? A família quer tentar ver o que é que está causando essa dor. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é oferecer o leite, ou o leite materno, se estiver sendo amamentado, ou então a mamadeira, se for uma criança que já não está tomando o leite materno. Mas aceitou o alimento, parou de chorar, não é cólica, tá? Outra coisa, tem crianças que têm o refluxo, então a criança pode chorar de dor abdominal ou dor em cólica por causa do refluxo, tá? O que é o refluxo? O refluxo é quando a criança golfa bastante, tá? Mas tem casos que a criança nem precisa golfar muito, mas só o fato do alimento, ou mais precisamente do leite subir, já é motivo para dar uma dor muito forte
E aí não adianta, você vai dar a mamadeira, você vai dar o leite materno, a criança chora mais. Então aí se caracteriza a dor do refluxo. Então, quando acontecer isso, não é? Você já tem condições de mostrar ao médico, ao pediatra, né, como é que ocorre o choro da dor da sua criança, correto? Então, as causas mais comuns, né, de cólica em criança de 0 a 6 meses é a cólica natural, decorrente da imaturidade do aparelho digestivo, ou a dor abdominal, a cólica, decorrente de uma dor causada pelo refluxo. Então, esses dois tipos de dor abdominal são os tipos mais comuns de 0 a 6 meses. Agora, vamos deixar de lado agora a criança dessa idade e vamos partir do princípio de crianças que já falam, que já sabem referir a dor. Daquela criança de 3, 4 anos que fala: ai mamãe, eu estou com dor de barriga. Quer dizer, é a criança que já sabe referir. Então, toda dor abdominal, quando a família vai falar para o médico, é importante que a família forneça ao médico todas as características. Isso vale tanto para dor abdominal de crianças que já falam, como também para você adulto, tá? Então, o que é que nós precisamos saber da dor abdominal? Veja, primeira coisa, veja se você consegue descobrir que tipo de dor que é. Se é dor torcida, tipo cólica, se é dor empontada, se é dor tipo agulhada, né? Então, tentem descobrir o tipo de dor. Outra coisa, tentem saber a duração dessa dor. Olha, essa dor dura 15 minutos. Não, essa dor é 1 minuto e já vai embora. Outra coisa, veja se essa dor é mais de manhã, se é mais à tarde ou se é mais à noite. Outra característica, essa dor abdominal piora quando eu como alguma coisa, ou essa dor abdominal ela piora? Então, a gente vai sabendo o que faz essa dor melhorar ou piorar. Outra coisa, a localização dessa dor, tá? É uma dor abdominal, tá? Mas é uma dor mais para cima do abdômen, tipo perto do estômago, que a gente, no jargão médico, a gente fala dor epigástrica. Então, muitas vezes a pessoa tem dor no estômago e fala: eu estou com uma dor no estômago. A pessoa já sabe que é na porção superior do abdômen. Outras vezes, a dor, ela se irradia para os lados. Então, automaticamente o pessoal fala: deve ser do meu rim. Mas pode ser, por exemplo, se for do lado direito, pode ser do fígado, da vesícula biliar, né? Ou então, né, do lado esquerdo, que se irradia para a região lombar. Então, a localização dessa dor é muito importante, tá? Outra coisa é o que é que eu consigo fazer para essa dor melhorar. Olha, quando eu aperto, melhora, né? Quando eu coloco a bolsa de água quente, por exemplo, ou quando eu esquento o abdômen, melhora essa dor. Enfim, quanto mais características você der para o médico dessa dor,
mais fácil será o seu diagnóstico. E essa dor abdominal, nós vamos separar de dois tipos. Aquela dor abdominal que eu preciso ir no pronto-socorro, e aquela dor abdominal que eu não preciso ir no pronto-socorro, que não vai resolver. Você vai ter que ir no posto de saúde, na unidade básica de saúde, ou no seu convênio, ou no seu médico particular, mas que dá para agendar. Mas vamos falar sobre essa dor abdominal que você precisa ir no médico, no pronto-socorro, que seria a dor abdominal, digamos assim, de urgência. Normalmente é aquela dor que é repentina. Toda dor abdominal repentina, que você vê que a dor é muito intensa, né? Pode levar até a náusea, suor frio, algumas vezes até com febre. Então essas dores você tem que ir no pronto-socorro, porque é lá que a gente vai tentar descobrir o que está acontecendo. Olha, estou com uma dor abdominal e a minha urina está saindo avermelhada. Olha, já é uma dica para o médico. Então, muito provavelmente possa ser alguma pedra de rim, um cálculo renal que esteja causando repentinamente, quer dizer, de uma hora para outra você está bem, começa a ter essa dor, então muito provavelmente possa ser uma cólica renal. Outras vezes você come um alimento um pouquinho mais enriquecido de gordura, ou então certos tipos de proteínas, e você pode ter a dor do lado direito do fígado, né? Pode ser uma dor causada pela vesícula, ou então pode acontecer de se ter uma torção repentina do intestino, e isso aí causar aquela dor intensa que também merece uma atenção urgente do médico. Uma das causas bastante comuns, por exemplo, né, aquela dor abdominal, né, que você já vai sentindo um dia antes, mas aí no dia seguinte começa a ter febre, começa a aumentar a dor e até para você andar fica um pouco difícil. Então você também precisa ir no pronto-socorro. Por quê? Porque pode ser uma apendicite. Agora, uma coisa que você não pode ficar pensando, né, é achando o seguinte, né, você vai no pronto-socorro ou você vai no serviço de urgência e acha que já tem que fazer um ultrassom, tá? É muito comum o pessoal achar que o ultrassom vai resolver tudo. Não, quem vai resolver é o médico. É o médico que vai dizer o que é, qual o exame mais adequado para tentar descobrir essa dor abdominal. Lógico que o ultrassom, quando necessário e quando bem solicitado, é um recurso importantíssimo. Mas o que a gente vê é muitas vezes o adulto, ou mesmo as mães de criança, né, chega e fala: não, vim aqui para fazer um ultrassom. Calma, nem fala o que tem, já quer fazer ultrassom. Então, estamos orientando quais os elementos fundamentais que o médico precisa saber de você para acertar o diagnóstico. Então, quando você tiver dor desse tipo, tá? Dor que começou um dia antes e está aumentando, começou com febre, ou dor que veio repentinamente, vem dor abdominal, mas com a urina avermelhada, então são situações que você tem que ir no pronto-socorro, correto? Agora, sempre observar o seguinte, gente, sempre observar o seguinte: fale sempre para o seu médico como é que funciona o seu intestino, porque muitas vezes, né, o intestino não funciona bem, tanto de um jeito como de outro. Por exemplo, se você está com diarreia e está com cólica,
muito provavelmente essa dor de barriga, essa cólica, essa dor abdominal é decorrente de algum distúrbio intestinal, que o povo chama de virose, entre aspas, correto? Então é uma coisa aguda, comeu alguma coisa que fez mal e está com diarreia, vai ter cólica. Ou então, a pessoa pode ter cólica decorrente do intestino estar preso. Por exemplo, você sempre teve o intestino preso. Pode acontecer de um dia você ter uma cólica muito forte e pensar que é uma apendicite, que é alguma coisa mais séria, e é uma dor abdominal decorrente do seu intestino preso. Então, sempre falar para o seu médico como é que está a característica da evacuação. Diga: olha, eu sempre tive o meu intestino mais preso. Olha, não estou evacuando há tantos dias. Ou, olha, evacuei mais de 10 vezes hoje. Enfim, não pode deixar de falar para o seu médico como é que está o funcionamento do seu intestino. Então, o que nós temos que saber direitinho, o momento certo de a gente ir no pronto-socorro. Não adianta você ir com essa dorzinha que vem de vez em quando, que está uma semana, que não é o pronto-socorro o seu lugar, tá? Então o seu vai ter que ser investigado ambulatorialmente. E tem um detalhe também importante nessa dor abdominal, que você precisa referir, né, quando você for no pronto-socorro. Por exemplo, se a pessoa, tanto criança que já fala, como o adulto, vamos supor, está com tosse há alguns dias e começou a ter febre 1 dia, 2 dias, e aí começou com uma dor abdominal, então a gente também precisa tomar cuidado, que pode ser a dor abdominal decorrente de uma pneumonia bem na base do pulmão. Então, gente, é muito importante as informações que o médico recebe. Quanto mais rica a informação, mais certeiro será o diagnóstico. Agora, o que vai precisar fazer para chegar a esse diagnóstico, aí deixa por conta do seu médico, aí deixa por conta do pronto-socorro, é lá mesmo que eles vão tentar descobrir. Agora, vamos falar agora, não dessa dor que você tem que ir para o pronto-socorro, que é uma dor que precisa ser diagnosticada, porque é uma situação que precisa ser feito o diagnóstico rápido, porque pode levar a consequências graves. Vamos falar agora daquelas dores que a criança, por exemplo, fica se queixando, tem dia que se queixa, tem dia que não se queixa, tá certo? Tem dia que está mais frequente, tá? Ou então você mesmo tem de vez em quando uma dor, isso, aquilo, você sempre está culpando o seu fígado, entendendo? Você tem que estar, a pessoa, o adulto sempre está culpando aquela azeitona que ele comeu, coisa desse tipo. Veja bem, é importante a gente saber, né, o que a gente come e o que faz ocasionar essa dor. Agora, é uma dor que vem um dia, no outro dia passa, no outro dia vem um pouquinho mais forte, tem alguma alteração da evacuação, um pouquinho mais mole, deve ser alguma coisa que eu comi, coisa desse tipo, tá? Vai um alerta: verminose causa dor abdominal. Não é porque você lava a mão sempre, antes de se alimentar, antes de comer qualquer coisa, depois que vai ao banheiro, toda a condição de higiene que você tenha ou seus familiares tenham, não é porque faz isso que também não pode se contaminar com verminose. Por quê? Se você come, por exemplo, um alimento que tenha alguma contaminação de verme, por exemplo, salada, né? As verduras, né? É foco também que pode levar a verminose, tá certo? Então,
toda a higiene é necessária, é importante para prevenir essas verminoses, mas você pode ter acometido de uma verminose e ter dor abdominal. E o grande problema, gente, é que a primeira coisa que o pessoal pensa é fazer exame de fezes. Na verdade, já está provado que para a gente dizer que a pessoa não tem verme, a gente precisa fazer 17 exames de fezes seguidos para ver se não vem nada. Se fizer uns 17 exames de fezes seguidos e não acontecer nada, não aparecer nada, então a gente pode dizer, olha, realmente não é verminose. Agora, faz 3 amostras e não vem nada, o pessoal acha que não tem verme, pode esquecer. Então, por exemplo, um verme que é difícil de aparecer no exame de fezes é a giardia. Além de você não ver visualmente, é só com o aparelho, é o que mais causa dor abdominal, e dor abdominal forte. Quantas e quantas crianças, principalmente criança, mas pode acontecer no adulto, quantas e quantas crianças não têm até a confusão de uma apendicite por causa da giardia, porque dá dor forte. E o desespero da família é maior ainda, por quê? Porque a dor não vai embora e eles querem um remédio que tire a dor abdominal. Ora, não vai tirar a dor abdominal enquanto não tirar o verme de lá. E aí vem a briga, entre aspas, família quer que melhore a dor, mas o verme está lá. E a família muitas vezes não acredita que o verme pode acontecer e causar tanta dor com tanta intensidade. Só vai, digamos assim, acreditar quando depois de 3, 4 dias que tomou o remédio apropriado, já não existe mais a dor tão intensa. Uma outra coisa, né, que pode ocasionar a dor abdominal esporádica é o que eu falei há pouco: intestino preguiçoso. Se você é adulto, é aquele adulto que demora 3, 4 dias para fazer o intestino funcionar, você é um grande candidato a ter dor abdominal. E para esses adultos eu vou até mais longe. Além de ter essa dor abdominal, esse seu intestino preguiçoso, esse teu intestino que funciona a cada 3, 4 dias, leva ao mau humor sem você saber. Ainda mais o seguinte, começa a te dar dor de cabeça. Aí você vai no médico, aí você fala que tem dor de cabeça, aí faz um monte de exame da cabeça e não dá nada, aí fala é enxaqueca, né? Aí fica tomando remédio para enxaqueca, né? E o seu problema não está na cabeça, seu problema está no abdômen. Então, essas coisas, minha gente, é só médico que pode te ajudar. Então você tem que contar tudo do seu organismo para o médico. O grande problema, isso nós já falamos nos nossos programas anteriores, é que o paciente não conta tudo. Ele acha que essa é coisa de cabeça, o que acontece no intestino, o que acontece na perna, não tem nada que ver uma coisa com outra. Você quer ver outra coisa? Quantas e quantas pessoas têm dor na perna que confunde com dor ciática por causa do intestino preso? Muitas vezes tem um trombo que está formando um trombo hemorroidário, o intestino está preso e tem como dor irradiada a dor atrás da perna, na coxa, e aí acha que é o nervo ciático. Então o que precisa é o seguinte: tentem fazer o seu intestino funcionar direitinho. De que forma que vai funcionar direitinho? Alimentação correta. Mas isso aí, essa alimentação correta, nós vamos ter um programa que nós vamos falar sobre alimentação correta, mas é só para lembrar o seguinte: se seu intestino não funciona bem,
ou está muito solto, ou está muito preso, algo não está correto e que pode desencadear dor abdominal. Então veja quantas causas de dor abdominal a gente tem. Agora, essas dores, como nós falamos há pouco, essas dores que são esporádicas, ou essas dores que não são intensas, essas dores que já vem vindo há algum tempo, então essas aí vocês vão para o ambulatório. Nós precisamos tomar cuidado com aquelas dores agudas, que você não é para ficar em casa, é para ir para o pronto-socorro. O que eu quis mostrar para você que nos assiste, e que eu tenho certeza que são informações importantes, que eu peço a você que também compartilhe com amigos ou parentes que tenham essas queixas, né? Essas orientações. É como eu digo, o Jornal do Meio-Dia, através da TV Itaperá, ela é uma prestadora de serviço a você que nos assiste. E toda terça-feira nós estamos aqui falando de um assunto que é de interesse para todos que nos assistem. Por quê? Porque só assim nós podemos passar orientações de uma forma bastante didática, e com isso a gente poder ajudar a escolher a melhor forma de assistência médica e evitar com que as coisas previsíveis a gente possa antecipar o diagnóstico. Terça-feira que vem tem mais. Até lá e boa semana.